Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil, que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Somente até aqui, vamos nos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs presentes aqui no nosso templo, você que nos assiste através do nosso canal de YouTube, a palavra do Senhor nesta noite nos traz à memória um texto que é extremamente conhecido. Talvez não seja o texto, mas a história, tanto para aqueles que já estão na igreja há longos anos, como para aquele que talvez nunca entrou na igreja, mas já ouviu falar deste evento, ocorrido há milhares de anos atrás. E o evento é o dilúvio. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar da arca de Noé, todo mundo ouviu falar da grande inundação. Então, eu não vou trazer aqui um texto inédito, um tema inédito, mas eu quero trazer hoje à nossa reflexão algo que me chamou muito a atenção, para poder compartilhar com toda a amada igreja, com todos os irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que nos assistem pela transmissão online. Segundo o texto sagrado, nós sabemos que Deus fala com Noé, em um período onde havia grande pecado sobre a terra, grande transgressão sobre a terra. O homem se afastou da presença de Deus, o homem afastado da presença de Deus se enche de tudo que é mal. E essa situação incomodou a Deus, de tal forma que neste momento a decisão que Deus toma é: eu vou acabar com a criação que foi feita, porque ela se corrompeu, para dar início a um novo grupo, a uma nova modalidade de pessoas que possam me servir e me adorar. Porque se tem algo que Deus procura, e você conhece esse texto, Deus procura adoradores, e não quaisquer adoradores, adoradores que adorem a Ele. E de que forma? Em espírito e em verdade. E para isso então Deus escolhe uma família na pessoa de Noé, um homem que, segundo a Bíblia diz, era uma pessoa segundo o coração de Deus, que achou graça aos olhos do Senhor. Esse é o texto bíblico que relata. E Noé então é comunicado por Deus e dado a ele uma tarefa: construa uma arca, para que nesta arca você possa reunir todos os animais, porque virá um grande dilúvio, virá uma grande destruição, e só se salvarão aqueles que estiverem na arca. E todo mundo conhece essa história. Noé então começa a construir a arca. Essa construção leva muitos e muitos anos. Não quero entrar aqui no debate da numeração bíblica, do número de anos, que talvez sejam verdadeiros no sentido literais, ou talvez sejam simbólicos. Não é essa a nossa discussão hoje. Mas sim, eu quero dizer para você que em determinado momento, quando a arca foi construída, quando chegou o momento certo, todos os animais começaram a entrar, porque viria a grande chuva, viria a grande inundação, e o dilúvio destruiria tudo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu quero que você pare e pense. Noé vivia em uma sociedade onde ele tinha relacionamentos interpessoais. Noé com certeza tinha familiares,
porque Noé não era uma pessoa única em uma família. Todos nós não somos únicos na família. Nós temos irmãos, temos pais, temos sobrinhos, temos filhos, temos netos. Quer dizer, eu não tenho neto, muitos têm, né? E nós sabemos que esses vínculos familiares existem. Nós sabemos também que Noé provavelmente tinha relacionamentos de amizade, como eu e você temos amigos. Você tem amigos? Sim ou não? Sim, todos nós temos. Se você vai fazer uma festa, por exemplo, uma festa de aniversário, ou um chá de bebê, né? Alguma coisa que você vai fazer, casamento, você vai pensar em convidar quem? Os familiares e convidar os amigos, nem que seja um só, para falar assim, não quero passar meu aniversário sozinho, vamos lá, né? Na lanchonete, a gente compra lá um cheeseburger, coloca uma velhinha em cima, canta parabéns, e eu celebro assim o meu aniversário. Noé tinha esses relacionamentos, como eu e você temos. Só que Deus foi muito claro quando Ele disse para Noé, vai entrar na arca apenas você e a sua família mais próxima, você, sua esposa, seus filhos e as suas noras. O casal Noé e esposa, 2, 3 filhos, 5, 3 noras, 8. Só esses vão entrar. Ninguém mais vai entrar. Esta é a ordem de Deus. Só que aí eu fico pensando como ser humano que Noé era, e eu também sou assim, e você também é assim. Tente imaginar se Deus te dá uma ordem e fala assim, você precisa escolher, dentre os seus familiares, dentre os seus amigos, dentre todas as pessoas que você conhece, apenas 8 pessoas para se salvarem. Vai ser uma tarefa fácil ou difícil? Difícil. Por quê? Porque a primeira coisa que o pastor Gabarrão vai pensar é o seguinte, bem, eu não posso deixar uma sobrinha de fora. Por mais que aquela sobrinha seja mais distante, né? Não é evangélica, não confessa a fé cristã, mas eu não vou deixar minha sobrinha de fora. Quem é avó e avó então, mais ainda, né? Você vai falar assim, não posso deixar o meu netinho de fora. Pensou Alice, quantos netos Alice? 7. 7 netos. E um bisneto. Já pensou como é que vai deixar neto e bisneto fora? Você vai falar, não dá. Amigo, sabe aquele amigo que você tem, né? Como diz lá a canção de um famoso cantor brasileiro, que eu não vou falar o nome, mas a primeira letra do primeiro nome é R, a primeira letra do segundo nome é C, que fala assim, você, meu amigo de fé, meu irmão. Vocês não conhecem essa música? Cadê a evangelista Helenice? Tinha que chamar a Helenice para cantar, que eu não conheço ninguém que gosta mais desse cantor do que a Helenice. Fala para ela depois que eu contei isso, viu, Marcos? Também não estou nem achando o Marcos. Hoje eu não estou achando ninguém. O que aconteceu? O povo foi arrebatado? Amém, misericórdia. Sabe aquele amigo do coração, aquela amiga que você fala, gente, até debaixo d'água eu estou com ela. Como é que você deixaria de fora? Só que Deus foi muito claro e categórico para Noé. Noé, é só você e mais 7 pessoas, e não vai entrar mais ninguém. Eu tento imaginar que o coração de Noé, como o meu e o seu, que é um coração humano, com certeza era um coração falível, era um coração que se enganava, era um coração que muitas vezes estava disposto a fazer algo fora da ordem do que Deus determinou. E eu quero que você preste muita atenção nessa frase que eu vou dizer. Há muitos momentos que o nosso coração deseja algo que Deus não quer. Há momentos que o nosso coração vai querer ir para um caminho onde Deus vai falar, não é este caminho que eu tenho para você. E o que Deus vai fazer quando isso ocorrer? Ele vai falar com você. Ele vai te dar sinais. Através de uma palavra, de um sermão na igreja, através de uma canção que você ouvir, através do comentário de um amigo, de uma amiga, de um irmão, de uma irmã da igreja. Mas às vezes nem isso vai ser suficiente para que você se convença que aquilo que você está pretendendo fazer, aquele caminho que você está pretendendo trilhar, não é a vontade de Deus. E aí eu quero dizer para você hoje de uma forma muito direta, usando o exemplo bíblico.
Eu pergunto a você, quem foi que fechou a porta da arca, segundo o que a Bíblia disse no último versículo que nós lemos? Quem fechou a porta da arca? Deus. Porque Deus sabia que o coração de Noé poderia ser enganoso. Na última hora o coração dele poderia tender não para obedecer à vontade de Deus, mas para fazer aquilo que ele sentia. Então simplesmente o que Deus fez? Deus fechou a porta. E hoje eu quero dizer para você nesse sermão, algo que parece muito estranho. Porque nós somos muito habituados e acostumados a ouvir sermões, declarações, canções, que falam que Deus vai abrir a porta. Quando ela estiver fechada, quando não tiver saída, quando as coisas não derem certo, Deus vai abrir. E quando a igreja ouve essa frase, a igreja glorifica ao Senhor. E é uma grande verdade. Mas hoje o que eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus é: se você teimar em fazer aquilo que Deus não quer que você faça, se você teimar em ir por um caminho que Deus não quer que você trilhe, eu quero dizer para você, fundamentado na Bíblia, Deus vai fechar a porta. Porque Deus sabe que aquilo não é bom para você. Deus sabe que aquilo não vai ser construtivo para você. Deus sabe que o final daquela história onde você está tão empolgado, empolgada a se envolver, o final daquela história vai ser tragédia, tristeza, destruição, choro, lamento. E Deus está querendo evitar que você viva esta situação tão triste. Só que o nosso problema como seres humanos qual é? Nós somos teimosos. É como uma criança. É impressionante, o Leon tem 8 meses de vida, 8 meses e meio. Vocês acreditam se eu disser para vocês que ele já é teimosinho? Vocês acreditam nisso? Que eu já falo para o Leon, não! Ele faz assim, gente, impressionante. Ele está na cadeirinha, lá na mesa da cozinha. E ele pega um objeto, e ele só faz assim, ó. E eu olho para ele e falo, Leon, não solta, não joga. E ele só olha para mim assim, ó. Leon, não solta, e ele só faz isso, ó. Eu falo, mas que teimosinho. Não tem nem 9 meses de vida, não sabe nem o que ele existe, não sabe de nada, mas ele já é teimoso. E quando o pai fala não faz, às vezes ele ainda peita o pai, a mãe, finge que não é com ele e faz. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você somos assim. Muitas vezes Deus já falou para você, não é isso que eu quero para você. Não é esse caminho que eu quero que você trilhe. Não é esse lugar que eu quero que você vá. Não é esse futuro que eu tenho preparado para você. E a gente está teimando, sendo levado pelo nosso coração enganoso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você não voltar atrás, se você não mudar de opinião, se você não mudar de atitude, se você não se voltar para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Deus vai começar a fechar as portas. E sabe aquela fase da vida onde você fala assim, eu não sei o que acontece, tudo que eu tento fazer dá errado, tudo que eu tento resolver não resolve, todas as pessoas que eu vou buscar não me ajudam, todas as portas estão fechadas. E aí a gente vem na igreja e começa a orar a Deus, Senhor, por que a porta está fechada, por que a porta está fechada? E às vezes a gente precisa ouvir da parte de Deus esta frase, está fechada porque não é este o caminho que eu preparei para você. Está fechada porque você está sendo teimosa, porque você está sendo teimoso em agir de uma forma que eu não falei para você agir. De você ir para um caminho que eu estou falando, não é aí que você tem que estar. De buscar amizades que não são amizades que tragam crescimento para a tua vida espiritual, que só estão te levando para o fundo do poço, e ainda assim você insiste em estar lá. Só que o meu Deus, segundo o que a própria palavra diz, é aquele que abre a porta e quando ele abre ninguém fecha.
Mas também eu posso dizer para você, e você precisa estar preparado, que Deus é poderoso também para fechar a porta. E a hora que Ele fechar a porta, ninguém vai abrir. Ah, pastor, mas que Deus cruel. Não, não é um Deus cruel. Vou voltar ao mesmo exemplo que eu dei da minha paternidade, segunda paternidade do bebê, que é o Leão. O Leão não começou a andar. Eu moro num sobrado. E quando ele começar a andar, o que eu vou ter que fazer na escada? Eu vou ter que colocar o que na minha escada? Uma grade, um portão, alguma coisa que impeça que ele passe por lá. E quando ele estiver lá em cima, o que eu vou ter que fazer, hein, Ana Célia? Eu vou ter que fechar o portão. Mas eu fechei o portão porque eu não amo meu filho? Não. Eu fechei o portão porque eu sei que se ele for por aquele caminho, ele não tem ainda capacidade de proteção, de equilíbrio, ele vai cair na escada e vai se machucar. E o machucado, né, o acidente pode ser gravíssimo. Então, como eu amo meu filho, e você que tem filhos e filhas sabem disso, netos e netas, por que a gente fecha as portas? Por que a gente tranca o portão? Por que a gente impede que ele vá para onde ele quiser? Porque nós amamos e queremos preservar para que eles não se machuquem. O nosso problema é que às vezes Deus fecha a porta e ao invés da gente entender e agradecer a Deus pelo livramento que Ele está nos dando, o que a gente faz, pastora Fátima? A gente reclama. A gente fala, poxa Senhor, mas eu estou pedindo tanto que aconteça isso e não acontece, eu chego lá, está tudo fechado. Ah, irmãos, saiba de uma coisa, o Senhor, Ele está no controle de tudo, e se Ele está fechando uma porta, saiba que Ele tem todo o conhecimento de que aquilo não é o melhor para você, por mais que você ache que seja. Mas o Senhor tem outra porta preparada, e que vai se abrir na hora certa, porque Deus é aquele que cuida de nós. Só que às vezes esperar que a gente, Ícaro, feche a porta voluntariamente, muitas vezes a gente não fecha. E aí o que Deus faz, pastor Montila? Ele fecha a porta. Ele fecha a porta. Sabe uma amizade que você gosta tanto, estima tanto, mas aquela amizade está te levando para o fundo do poço, está te levando para longe de Deus. Deus pode intervir e acabar com essa amizade. Você vai falar, poxa, mas Deus vai acabar com uma amizade minha? Ora, se Ele souber que você não é capaz de se desvencilhar dessa má amizade que está te levando para o fundo do poço, e eu vou falar de uma forma bem direta, está te levando para o inferno, Deus é capaz de fechar essa porta e acabar com essa amizade. Deus é capaz de fechar um relacionamento afetivo entre um casal de namorados. E quando você chora e fala, ah, mas por que acabou o namoro, por que não? Deus sabe o que Ele fez. Eu conheço pessoas que oraram para Deus, restauraram o relacionamento, e sabe o que Deus fez? Deus fez o relacionamento acabar. E aí você fala, mas que Deus maluco é esse? Mas Deus está no controle, porque Ele sabe que se deixar por nós, viu Eliane? Se deixar por mim e por você, a gente faz um monte de escolha errada. Faz um monte de escolha errada. Se relaciona com pessoas que não deve se relacionar, faz coisas que não deve fazer, vai para lugares que vão te afastar da presença de Deus. E é muito preocupante, porque hoje, quando eu estava meditando, eu falei, Senhor, que coisa tremenda que o Senhor está falando hoje para nós. Quer dizer que o Senhor está avisando que vai fechar portas na nossa vida. E é um discurso diferente, é um sermão estranho, porque o sermão que a gente está acostumado a ouvir, que a gente quer ouvir, a gente quer que portas se abram, a gente quer que as coisas se resolvam, a gente quer tudo certo, tudo bom, que toda porta que a gente vá e esteja aberta e a gente atravesse. Será que toda porta aberta é bom? Se você for ao zoológico e a porta da jaula do leão estiver aberta, é bom ou é ruim? Para o leão é bom, ele vai estar livre, mas para você que está na frente do leão, o que vai acontecer? Você vai ser devorado. Ah, mas a porta estava aberta. Se a porta da garagem estiver aberta, na saída de um estacionamento, sem aviso, é perigoso? Sim, porque pode vir um carro em alta velocidade, alguém que saiu sem avisar, e na porta de uma garagem alguém pode ser atropelado. Por isso que tem que fechar, por isso que a cancela baixa. E por isso que Deus está falando aqui com Noé,
e ele fecha a porta porque ele sabe que se dependesse de Noé, como ser humano que eu sou e que você é, e ele era também, ele poderia ficar pensando, espera um pouco, será que é a hora, já está na hora de fechar? Tem exemplos bíblicos disso, gente. Vai ler lá em Gênesis, quando Abraão ora a Deus e fala, Senhor, Deus fala para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Deixa eu fazer uma voz de Deus, vou destruir Sodoma e Gomorra. Olha, bonito agora, né? Ficou forte. O que Abraão falou? Ah, Senhor, se lá em Sodoma e Gomorra tiver pelo menos 50 justos, ainda assim o Senhor vai destruir? E aí Deus fala, não, Abraão, não vou destruir. Depois Abraão fala, Senhor, ó, mas se tiver só 40, ainda assim vai destruir? Não vou, Abraão. Ah, mas se tiver só 30, ainda assim o Senhor destrói? Não, Abraão. Mas se tiver só 10, Senhor, ainda assim o Senhor vai destruir? Não vou, Abraão. Mas Senhor, pela última vez, se tiver só 5, para de pedir, Abraão. Deus falou, chega, não vou ouvir mais. E por que Abraão estava pedindo isso? Abraão não estava preocupado com a salvação de Sodoma e Gomorra, é que lá estava morando o seu sobrinho Ló. E ele pensando no seu sobrinho, que fez coisas erradas, que fez escolhas erradas, tanto é que foi parar em Sodoma e Gomorra, pensando na salvação, na libertação, na sobrevivência do seu sobrinho, Abraão ficou pedindo a Deus, ó Senhor, adia, não faça, olha, Deus sabia o que ele ia fazer. Tanto é que Deus é misericordioso, que ainda assim Deus salvou a família de Abraão, a família de Ló, e depois destruiu Sodoma e Gomorra. Olha o coração enganoso do ser humano. Vai ler lá no livro de Números, um profeta chamado Balaão. Vocês estão ainda aí? Diga amém. Que bom, ótimo. Eu pensei que vocês estavam já, né? Não, estão aí prestando atenção. Vai ler lá em Números Balaão, um profeta, que foi contratado para profetizar contra o povo de Deus. E ele está indo montado num jumento, numa mula, em um caminho estreito, e de repente a mula empacou. E aí o Balaão começou a bater na mula, vai mula, vai, você está empacado, eu tenho que chegar logo no meu destino. E sabe o que aconteceu, segundo o relato bíblico? Vai ler lá, Adriana. A mula falou com o Balaão. Coisa mais louca da vida, né? A mula virou para Balaão assim, Balaão, por que você está batendo em mim? E eu não sei o que é mais maluco, a mula falar ou o Balaão responder a mula. Porque daí eu acho que é o maior absurdo. Se você chegar em casa, quem tem cachorrinho em casa? Quem tem cachorrinho em casa? Você chegar em casa com o seu cachorrinho hoje lá no quintal, onde você chega, você fala para ele, oi Lulu, boa noite. Ele fala, boa noite. O que você vai fazer? Você vai falar, e aí, tudo bem, como é que foi o período que eu fiquei aqui? Que você ficou sem mim? Que nada. Tu vai sair correndo. Você vai falar, o que é isso? O animal está falando, que coisa doida. E o Balaão estava tão passado, é isso que eu quero que você entenda. Às vezes a gente está tão cego, a gente está tão surdo, por causa do nosso coração enganoso, que Deus já te falou várias vezes, não vá por aí, não faça isso. Olha a mula do Balaão aí. Não faça isso, não vá, deixa esse erro, volta para a igreja, firma com Jesus, seja fiel. Você já ouviu isso tantas e tantas vezes. Mas você é teimoso, e está lá como Balaão, batendo na mula, falando, eu estou batendo em você, porque eu quero ir, você parou. Só que aí quando ele olha para frente, Deus abre os olhos de Balaão, e Balaão vê ali na frente um anjo de Deus, que estava com a espada desembainhada, e se Balaão chegasse até lá, sabe o que o anjo ia fazer, Flávia? O anjo ia matar Balaão. Então a mula não estava impedindo ou atrapalhando o caminhar, o desempenho do Balaão. A mula estava sendo usada por Deus para preservar a vida do profeta. Você às vezes acha que o pastor é chato quando fala essas coisas, que igreja é uma coisa chata, que ouvir a palavra é chato, e que todo mundo que é crente fala para você uma coisa, e você fala, ai, coisa de crente, ai, fanático, ai, lelele para cá, ai, quer pegar no meu pé, não posso ser livre, não tenho liberdade, e a única coisa que está acontecendo é Deus te avisando, Deus falando, conserta a tua vida, Deus falando para você, se volta para a minha presença. Deus falando para você, se você continuar assim, eu vou ser obrigado a fechar a porta. E a hora que Deus fechar a porta, aí não adianta mais.
A hora que Deus fechar a porta, quem ficou para fora, ficou. Como aconteceu aqui no texto do dilúvio. E a última frase dessa perícope, a última frase desse texto que nós lemos aqui, pelo menos na minha Bíblia, antes do próximo capítulo, do próximo subtítulo aqui, que é o dilúvio, é essa frase: e o Senhor fechou a porta por fora. Pastor, hoje é sermão de ceia? Eu não sei se é sermão de ceia, mas hoje é sermão para homem e mulher de Deus se consertar na presença do Senhor Jesus Cristo e aprender a caminhar segundo a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não escandaliza, ela não martiriza, ela não machuca, ela não destrói, ela não cansa, ela não deixa ninguém triste. A vontade de Deus é perfeita. Nós ouvimos o testemunho dessa jovem hoje e podemos ver claramente o que é a vontade de Deus. Ela falou: a minha vida mudou totalmente em um mês. Em um mês que ela entregou ao Senhor, que o Senhor começou a agir, as portas que sempre estiveram fechadas, o que começaram a acontecer? Elas começaram a se abrir. E hoje ela está feliz, contou seu testemunho, e muito mais ainda Deus fará. Hoje, Deus me traz aqui, ainda que seja para falar com uma só pessoa, ainda que seja para falar para você que está me assistindo aí no canal de YouTube, que vai assistir posteriormente, não é ao vivo, mas vai assistir a esse sermão. Deus está colocando essa palavra na minha boca para dizer a você, e a você que está aqui: deixe do caminho errado, pare de ser teimoso, teimosa, pare de se deixar levar pelo seu coração humano, que é enganoso. Coração humano é aquele que é levado pelas suas emoções, e quem é levado pelas emoções normalmente erra. É verdade ou não é? Porque se eu for levado pelas emoções, eu esqueço da minha razão e vou fazer coisas que eu não deveria fazer e depois vou me entristecer. Eu creio num Deus que abre portas. Se você crê nisso, diga aleluia. Mas eu também preciso te avisar como teu pastor, com uma palavra responsável, que quando nós somos teimosos e não desistimos do caminho errado, assim como um pai e uma mãe fecha o portão para uma criança não atravessar e cair e se machucar, Deus também vai fechar a porta, até que você entenda que não é o caminho que Ele quer para você. Ah, pastor, mas o que vai ser depois disso? Eu nunca vi Deus desamparar os seus servos. Se Deus fechou esta porta, sabendo que não é a boa para você, Deus vai abrir uma nova porta, porque Deus é fiel e justo na nossa vida. Você pode até lamentar a perda de um mau amigo, de uma má amiga, que talvez hoje você não veja como mal ou má. Mas saiba de uma coisa: Deus vai substituir aquele amigo antigo por muitos amigos abençoados em nome de Jesus. Um relacionamento que teve que ser encerrado, e você lamenta, e você chora, e você diz: ah, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Eu creio que Deus tem o melhor preparado para você, e Deus não vai deixar você ficar só. Você não é servo de Deus, não é serva de Deus, não tem orado, não tem clamado, Deus vai atender a sua petição. Seu trabalho, as coisas fecharam lá, não deram certo, não se preocupe, porque o meu Deus é tão poderoso que se essa terra seca, Ele apresenta uma nova terra que vai ser frutífera em nome de Jesus Cristo. Mas preste atenção, e isso eu quero enfatizar no final desse sermão: se a gente continuar a ser teimoso, teimosa, você continua insistindo no erro, você continua insistindo no pecado, você continua insistindo na teimosia, você continua insistindo na falta de humildade, de se submeter à soberania do Senhor. Porque às vezes nós achamos assim: ah, mas por que eu tenho que estar sujeito ao que o pastor está falando? Você não tem que se sujeitar ao que eu estou falando. Nós nos sujeitamos à autoridade de Deus. Quem é Senhor da minha e da sua vida é Deus? Diga amém. Então nós nos sujeitamos a isso, a começar por mim como pastor. Eu me sujeito à vontade de Deus. E houve momentos na minha vida que a porta se fechou. E quando a porta se fechou, sabe o que eu entendi? Na hora não, hoje eu entendo.
Mas na hora eu falei, poxa Jesus, mas por que essa porta se fechou? E fica muito claro hoje, evidente para o meu entendimento, se fechou porque não era a vontade de Deus. E eu estava insistindo no que Deus não queria. E o nosso problema é esse, às vezes a gente insiste no que Deus não quer. Mas quando você vai pelo caminho que Deus preparou, pode ter certeza, é a vontade de Deus que se cumpre boa, perfeita e agradável na sua vida, em nome de Jesus. Não espere que Deus feche a porta. Não espere que Deus feche a porta. Jovens, rapazes, moços, moças, não espere que Deus feche a porta. Irmãos, irmãs, casais, homens, senhores, senhoras, não espere que Deus feche a porta. Para com essa teimosia. Se acerte diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Ah, mas eu tenho toda a razão. Não, você não tem toda a razão. Você não tem toda a razão. A razão quem tem é o Senhor. E se pelo Senhor eu tenho que me humilhar, eu vou me humilhar. Se pelo Senhor eu tenho que pedir perdão, mas eu nunca vou pedir perdão para Ele. Se é pelo Senhor, faça. Porque isso é que está sendo uma porta que está se fechando. E que você teima em não se consertar. E que você teima em não se acertar. Então hoje, meu irmão, minha irmã, encerrando esse sermão, eu quero dizer a você, não espere que Deus feche a porta. Mas que você diga, Senhor, me direciona para onde eu vou. Se é para ir para a esquerda eu irei, se é para a direita eu irei, se é para ficar eu fico, se é para esperar eu espero, mas eu não quero porta fechada, eu quero a porta aberta. E quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que nós possamos corrigir a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.